sobre estático, né, escalonamento estático e tudo mais, né? Então, a técnica dinâmica já está direto aqui nesse primeiro slide para vocês, né? Dependem do hardware para localizar o ILP, né? Então, tem várias coisas relacionadas a técnicas dinâmicas, né? Então, olha só, a gente faz escalonamento dinâmico, que é por onde nós vamos começar a estudar. A gente pode fazer predição dinâmica de desvio, pode fazer despacho múltiplo, né? Então, despacho múltiplo é você poder disparar várias instruções simultaneamente. No mesmo ciclo, eu disparo várias para as unidades funcionais. A VLW já faz isso, tá? Ela faz já um despacho múltiplo, né? Porque você vem trazendo duas, até entrar duas na execução, ok? Aqui vocês vão ver que, primeiramente, a gente não vai estudar assim. A gente vai estudar ela fazendo um despacho simples, tá? E depois fazendo um despacho múltiplo, que aí dificulta um pouquinho mais. E, por último, a especulação. Tá? Ok? Eu mudei aqui um pouquinho as instruções, a maneira de apresentar as instruções, para ficar condizente com o livro, né? E não ter nenhum problema, tá bom? Então, agora, vocês vão observar que eu vou falar muito assim de instruções essas instruções de ponto flutuante, né? De 64 bits, né? Então, eu tenho o MULD, o ADD.D, o SUBD, vai aparecer aqui mais pra frente o LD.D, tá? Então, em ordem, né? Isso acontecia no escalonamento estático, né? Então, o que acontece? Deixa eu tentar deixar claro de antemão esse negócio de emissão, né? Então, o que acontece, pessoal? Lá na máquina MIPS nossa com pipeline, mesmo no VLW que nós olhamos, né? O que acontece? Ele decodifica a instrução, lê os registradores, como vocês viram, né? E aí, essa decodificação e essa leitura de registradores, né, acontece ali simultâneo e ele já parte para executar. Não é isso? Já parte direto para executar. Então, quando eu falo em emitir, na verdade, emitir esse issue aqui, né, ou dispatch, em alguns casos eles chamam de dispatch, essa emissão simplesmente é o fato de eu sair do estágio ID e ir para o estágio X. Tá? É só isso. Ok? Vocês vão observar que agora, com essa estratégia de escalonamento dinâmico, isso vai mudar um pouquinho. Quando eu decodifico, tá, a instrução, eu simplesmente já não mando ela para executar, não. Ela vai ficar num outro local, num outro estágio, né, que é justamente o estágio de emissão. Tá? Então, eu tiro a instrução. Então, a instrução ela passa pela busca, pela decodificação, né, leitura de registradores e tal e tal. Depois, então, ela entra no estágio de emissão. Tá certo? Depois do estágio de emissão, aí que ela vai para a execução. Tá? Então, tem um estágio novo aqui no meio do caminho, ok? Isso não existia no caso anterior, né? Por isso que a gente disse que a emissão era em ordem e a execução era em ordem, né? Se a instrução sofre um stall, nenhuma outra instrução segue, né? Seguinte pode prosseguir, né? Era isso a grande questão, tá? Então, é esse o ponto aqui. Se vocês observarem, né? Se eu fosse tentar executar esse código aqui na nossa máquina MIPS, pipeline, né, na nossa máquina MIPS VLW, isso já me dá uma trabalheira danada, né, porque vocês estão vendo aqui claramente que há uma dependência verdadeira de dados, né, entre o MUL e o ADD, tá certo? E o SUB não tem nada a ver com isso, só que ele, né, por ocasião do destino aqui, ele apareceu por último, né, nessa sequência de instruções, né, o código está organizado nesse sentido aqui. MUL é a primeira instrução, SUB é a última. Okay? Na nossa máquina MIPS com pipeline, o que vai acontecer? Ele vai executar o MUL, tá certo? E agora é uma instrução de multiplicação que eu estou jogando na história. Né? Essa instrução de multiplicação ela vai consumir vários ciclos. Né? Então ela vai travar o ADD, vai travar o SUB, que não tem nada a ver com a história. Okay? Mesmo que o SUB pudesse entrar em outra unidade funcional. Imagine que eu tivesse agora minha máquina, né, em que eu tenho aqui, ó, uma unidadezinha para executar multiplicação, uma unidadezinha aqui, ó, para executar instruções aritméticas, né, ADD, SUB, ok? E o código ele vem daqui para cá, ó, né? Então eu emito hora para cá se é multi, né, ou se é mul, e eu emito a instrução para cá se é um ADD, se é um SUB, ok? Nas máquinas que nós vimos até agora, né, como a emissão é em ordem, na hora que eu emitir o MUL para cá, o ADD depende dele. Então o ADD não pode vir para cá para executar. Concorda comigo?
e a emissão é em ordem, eu não posso passar o sub na frente do ADD. Ok? Então eu travo todo mundo. Ok? Então nós vamos tentar ver aí na sequência algumas estratégias para minimizar um pouco esse problema. Tá certo? Então eu tenho perda de desempenho e talvez, né, tão ruim quanto aqui unidades funcionais ociosas. Né? Eu tenho recurso, mas eu não estou sabendo usar esses recursos adequadamente. Ok? Então, então nós vamos agora abordar escalonamento dinâmico. Escalonamento dinâmico eu vou abordar ele em várias fases. Então, inicialmente aqui a gente vai melhorar umas coisas, não vai ficar tão bom em outras. Depois, com paciência, a gente vai vendo os demais itens. Né? Então, nós vamos abordar agora, nós vamos ver como modificar o hardware, tá? Para que agora ele tente explorar a dependência entre as instruções. É isso que vai acontecer agora, pessoal. Tá? Nesse primeiro momento, nós vamos montar um hardware para que ele emita a primeira instrução. Quando ele tiver com a segunda instrução para emitir, ou seja, para executar, ok? Ele verifica, essa instrução depende da outra? Não, então ele já vai direto executar. Ok? Essa instrução depende de alguma que está executando? Opa, então ele vai para um estágio aqui, intermediário, só para ele esperar o resultado. Tá? Então nós vamos começar a desafogar o nosso pipeline aqui, né, separando as instruções e fazendo com que, tentar minimizar esse problema que eu falei anteriormente. O sub pagou o preço, né, está pagando o atraso, que é lá da relação MUD com ADD.D. Entendeu? O sub pagou esse atraso, ok? Então agora a gente vai tentar, nós vamos caminhar aqui em estratégias para ver até essa possibilidade do sub não pagar esse preço. Tá? Eu estou citando o exemplo do sub, mas seria qualquer outro. Né? Qualquer outra instrução que tivesse ali atrás do ADD pagaria o preço. Então vamos lá. Momentaneamente eu não vou resolver o problema do sub, mas eu vou melhorar outras coisas. Então, olha, durante a execução, o processador muda a ordem de execução. Então, nós vamos explorar primeiramente o quê? Nós vamos explorar a execução fora de ordem. Tá? Execução fora de ordem. Tá certo? Então, muda a execução das instruções respeitando as dependências verdadeiras. Respeitando as dependências verdadeiras. O despacho ainda é em ordem. O despacho ainda é em ordem. O despacho ainda é em ordem. Só a execução que é fora Só a execução que é fora de ordem. Ok? Então, e a finalização? A finalização também vai ser fora de ordem. Aí nós vamos ter que consertar esse problema da finalização. Ok? Então vamos lá. Então, nós vamos tentar explorar, igual o VLW, né? Várias instruções em execução ao mesmo tempo, né? Só que agora eu vou focar isso bem nessas instruções de ponto flutuante, tá? Então vocês vão ver isso aparecendo em mu.d, add.d, store e assim por diante, tá? Então, múltiplas unidades funcionais, né? Ou unidades funcionais pipeline. Então, o que acontece na verdade é que essas unidades funcionais, elas são unidades funcionais preparadas para executar instruções que consomem vários ciclos, tá? Então, por isso que a gente fala que pipeline, porque elas vão ser executadas, vão ser utilizadas durante vários ciclos pela mesma instrução, tá? Então, o objetivo é reduzir atrasos causados por dependências verdadeiras, né? E eliminar atrasos causados por dependências falsas. Vocês vão ver aqui. O que acontece, pessoal? Na nossa máquina com pipeline original, vocês vejam que nós enfatizamos isso várias vezes, né? Você tem, com relação a dependências entre instruções, você tem lá a dependência de dados e a dependência de nomes, né? Dependência de dados é aquela dependência verdadeira, dependência RAW, né? A dependência de nomes é aquela WAR e WAW. Ok? E eu enfatizei isso para vocês. No pipeline não precisa se preocupar com essas duas, né? Porque a emissão é em ordem e a execução é em ordem. Ok? Isso aqui só dava problema se a execução fosse fora de ordem. E agora a execução vai ser fora de ordem. Entendeu? Então agora nós vamos... Então, percebe? Não basta... Né? Nós vamos ter que agora tratar esse problema que não era um problema antes. Agora ele já é. Né? Ok? Então veja bem, né? Nós vamos melhorar o desempenho, né? Mas nós vamos ter que cuidar disso que antes ele não precisava cuidar. Tá? Então vamos lá, né? Então... nós vamos ter aqui uma emissão em ordem, uma execução fora de ordem, né? E aí o que vai acontecer? Essa execução fora de ordem vai poder gerar uma finalização, uma escrita fora de ordem também, tá? Devido aos conflitos WAR e WAW, tá? Exato, Então vamos lá. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, né? Então, olhando aqui para esse código, né? Nós vemos... claramente aqui, olhando para esse código aqui, né? Olhando para esse código aqui, ó.
tá? Nós vemos a dependência verdadeira né, é inerente ao programa, como nós já estudamos, então não tenho o que fazer com ela. Eu tenho que esperar o mul.d terminar para eu iniciar a execução do add.d, ok? Agora, entre o add.d e o sub.d, nós temos uma antidependência, né? E nós temos uma dependência de saída entre o mul.d, sempre através do F0, né? Você pode ver que o F0 aqui está acabando com a gente, né? Olha aqui, ó, né? Bastardo. Ok, o bastardo F0 aqui está acabando com a gente, não é isso? Ele tem todas as dependências são em torno dele, não é isso? Bem, então, nós vamos inicialmente estudar, pessoal, ou rever aí para muitos de vocês, a técnica de escalonamento dinâmico, né? Baseado numa estratégia, né, muito antiga. Isso daqui, de novo, né, essas estratégias que a gente está mostrando aqui para vocês são usadas nos dias atuais, né, pelos processadores atuais, mas isso remonta lá da década de 60. Pra vocês terem uma ideia, o Robert Tomasulo, ele desenvolveu, né, de maneira muito inteligente, desenvolveu essa estratégia em hardware para o IBM 360. Isso foi em 1966. Eu tenho um paper lá na minha sala dele, original de 1966, descrevendo isso daqui. Tá? Original. Original. Cópia, né? Não tem como ser original, né? Então, vamos lá. Então o que acontece, né, com a técnica de escalonamento dinâmico é que nós temos agora um quadro, né, que nós chamamos de scoreboard, né, um quadro de placar aqui, né, como o nome sugere, né, que vai mostrar para a gente a utilização das unidades de execução. Então vai mostrar para a gente, olha, qual instrução está onde, né? Na verdade, vocês vão ver que ele vai mostrar o que nós chamamos aqui de estações de reserva, tá? Sendo utilizadas, e ele vai mostrar como é que está o uso dos registradores. Tá? Porque o que essa técnica vai fazer para a gente, pessoal, é o seguinte: ela vai dividir, olha como é que fica o hardware agora, ó. Tá? Então isso daqui é o estágio de execução. O estágio de execução virou isso daqui agora, tá? Mas é só para as instruções de ponto flutuante, né? Então aqui eu executo instruções de ponto flutuante mult, mul e div, né? Perdão, eu estou apontando aqui, o pessoal não está vendo, né? Perdão, aqui, olha, aqui, né? Mais a nossa direita aqui, né? Nós executamos as instruções mul e div, né? No centro executaremos as instruções add, sub, né? E tudo mais. E aqui nós executaremos as instruções de memória, né? Todas manipulando valores de ponto flutuante, né? Double, ok? E aí vocês vejam que eu tenho todo um hardware. Aí você fala, poxa, mas e se eu quero executar o add normal, o BQ normal, né? Isso segue o fluxo que nós já vimos, tá? Não está sendo mostrado aqui, mas esses fluxos têm que se comunicar, obviamente, né? Porque eu preciso tomar decisões de acordo aí com o BQ, não é isso? Que está executando lá na nosso pipeline comum, tá? Então vamos lá, pessoal. Então, a ideia original, pessoal, é que agora nós temos aqui algumas unidades, né? Então vocês vejam que aparece aqui uma unidade chamada fila de instruções. Então eu busco a instrução, decodifico a instrução, tá certo? E agora a instrução, depois de decodificada, ela não vai executar, tá? Ela vai entrar aqui, ó. Ela vai entrar nessa fila de instruções, ok? Então esse estágio aqui da fila de instruções e mais um pouco aqui das estações de reserva, é o que nós chamamos de estágio de emissão. Tá? Agora, ela não sai da decodificação e vai executar. Ok? Vocês podem observar que a execução propriamente dita, ela acontece aqui, ó. Tá? Ok? Então agora mudou, percebe? Antes era IF, D, X, main, write back. Agora virou IF, ID, II, EX, main, write back. Ok? Tudo bem? Na verdade, o main aqui vai ficar junto com o EX. Tá? Vai ficar junto com o EX. Tudo bem? Como são instruções de ponto flutuante, né? Tudo mul.d, add.d, é isso que eu vou executar aqui sobre esse novo hardware. Então, vocês podem observar que o banco de registradores, né? É um banco de registradores de float point, de ponto flutuante. Tá certo? Então, o que acontece, minha gente? O que acontece é que uma instrução ela vem da decodificação e ela vai entrando nessa fila.
Isso daqui é uma fila mesmo, tá? Então a primeira instrução que entrou vai ser a primeira a sair. Tá? A segunda instrução, ela vai enfileirando aqui uma atrás da outra. Ok? Então veja bem, aqui as instruções ficam, né? E eu tenho uma cabeça aqui que vai passando à medida que as instruções, né, vão. Despachou uma, eu mudo a cabeça aqui para a próxima, né? E assim por diante. Ok? Para eu saber exatamente quem é a primeira instrução da fila. Ok? E uma instrução, eu estou explicando, eu vou explicar por alto, depois nós vamos ver bem detalhadinho aqui com uma instrução, tá? Uma instrução, ela só sai dessa fila, entendeu? Para ir para essas unidades aqui circuladas no meio do caminho, que são chamados de estações de reserva. Tá? Então, toda instrução, ela nunca sai da fila de instruções e vai executar. Tá certo? Ela sai da fila de instruções, vai para a estação de reserva e depois ela executa. Certo? Ela pode fazer isso em um ciclo. Tá? Eu posso emitir e ela só ser registrada na estação de reserva, porque a estação de reserva é só para registrá-la. Tá? É só para marcar assim, ó, eu tenho uma instrução executando agora, tá? Então a estação de reserva ela serve para isso, como um registro, ok? Eu posso, se eu tenho unidades aqui, ó, no estágio X, se eu tiver unidades livres, eu posso emitir para a execução em um único ciclo, não tem problema, tá? Mas de fato a instrução ela sempre passa pela estação de reserva, ok? E o que pode acontecer é que eu posso emitir a instrução, né? Na verdade, eu tiro ela da fila de instruções, mando ela para a estação de reserva, entendeu? E ela pode ficar ali por vários ciclos. Por que ela pode ficar ali por vários ciclos? Porque tem outra instrução usando a unidade funcional. Então veja, ó, aqui embaixo eu tenho unidades funcionais, né? Então aqui nós temos unidades funcionais, tá certo? Aqui nesse nível nós temos estações de reserva. Estações de reserva são buffers, né, que mantêm a instrução, tá certo? Enquanto uma unidade funcional está ocupada ou enquanto os operandos estão sendo preparados. Tá? Enquanto os operandos estão sendo preparados. Caso os operandos sendo preparados é quando há dependência. Quando há dependência. Quando há dependência. Falsas? Não, só as verdadeiras. As falsas a gente vai resolver usando outro mecanismo aqui. Ok? Pelo código lá, digamos que ele código de exemplo lá, a gente já teria um problema, porque todo mundo ia ter que executar só depois que o multi executasse. Não, mas aquele código lá a gente já vai resolver um nível, porque o que vai acontecer? Vai entrar primeiro o multi aqui, né? Então, aquele código lá vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai ficar o sub aqui, não é isso? O sub aqui no terceiro nível, né? Aqui vai ficar o add, não é isso? E aqui vai ficar o mu, né? mu.d. Ok? O mu, como ele está na cabeça da fila, né? Ele vai sair para execução. Considerando que ele é o primeirão aqui, que não tem ninguém. Ele vai sair e vai vir para cá, ó. Ele vai sair e vai vir para cá. Ok? Considerando que não tem ninguém executando, que está tudo livre para ele, ele só é registrado aqui, ó, e já entra aqui. Entendeu? Então ele vai parar aqui, ó. Então ele já entrou em execução. Ok? Tudo bem? Saiu o mu. Quem ficou agora na cabeça? O add. Tá entendendo? O add, ele vai executar aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Tá vendo? Ele não vai executar aqui. Ok? Tudo bem? Só que o add, exato. O add depende do mu, ok? Só que eu tiro ele daqui, ó. Eu tiro ele daqui e vem pra cá, ó. Tá me entendendo? Eu liberei a fila. O próximo da fila é o sub. Entendeu? Que vai entrar aqui também. Tá certo? Ok? Só que aqui a execução é fora de ordem. O sub não depende de ninguém. O sub pula na frente do add. Entendeu? O sub pula na frente do add. Ele não pula aqui, né? Aqui, ó. Nessa região aqui ele não troca, ok? Agora, quando ele passa para a estação de reserva, desculpe, né? Aí ele pode passar. Percebe? Então, na estação então não tem uma fila, então é só um... Não, a estação é só um registro. Não tem uma ordem ali. Tá? É só um registro. Ok? Aqui, né? Esse hardware de scoreboard, né? E a utilização de várias unidades funcionais, a gente consegue executar as instruções fora de ordem. Perceberam? Na hora de executar, o sub pulou na frente do add. Ok? Na hora de emitir, ele foi emitido em ordem, tá vendo? Mas executar, que é essa saída
da estação de reserva para, percebe? Para a unidade funcional, né? Unidade de execução, aí ele sai se ele tiver dependência. Né? Se ele não tiver dependência, desculpe. Né? Na verdade são duas coisas. Né? Se a unidade funcional está livre e se não tem dependência. Né? Se ele satisfez todas as dependências. Ok? Só que eu estou falando para vocês, né? Ele resolve tudo isso em hardware. Ok? Então, esse hardware aqui, esses espaços aqui, essas lacunas, estão aí justamente para isso. Né? Para indicar certinho, olha, quando é que é a hora dele entrar lá em execução, né? Quando é que ele não pode entrar em execução, né? Por que ele tem que segurar e tudo mais. Então, intuitivamente, é até fácil entender como ele faz isso, porque veja bem, o que ele precisa fazer é o seguinte, o problema todo é na dependência, originalmente é na dependência verdadeira, né? Lá quando nós fizemos o forward, a unidade forward, nós já vimos como ele faz isso. Se vocês lembrarem do forward, o que a unidade forward faz? Ela compara o destino com as origens. Concorda comigo? É isso que ela faz. Ela compara o destino com as origens. Tá certo? Então, o ADD, como é que ele sabe que ele não pode executar? A unidade funcional está aqui na frente dele, está livre, está chamando ele, né? Vem. E ele não pode ir. Tá certo? Por que ele não pode ir? Porque agora ele vai olhar num hardware onde tem a lista de registradores que estão sendo escritos. Ok? Quando ele olha nessa lista, eu estou lendo lá do registrador R4. Ele olha, o F0, né? Desculpe, o F0. Eu estou lendo lá do F0. Vocês lembram? O ADD lê dele, né? Ele olha lá e fala, putz, tem alguém escrevendo no F0. Então não dá para eu ir. Ok? Então ele tem que segurar até esse registrador terminar de escrever. Essa unidade, né? Que está escrevendo terminar. O curioso é o seguinte, que ele simplesmente, pelo hardware Tomasulo, vocês vão observar que ele simplesmente, a noção não é simplesmente assim, alguém está escrevendo na F0. Ele sabe exatamente, ó, é o mu que está escrevendo na F0. É esse cara aqui, ó, esse cara número 1 dessa unidade que está escrevendo na F0. Ok? Por que isso é importante, gente? Porque quando ele estiver aqui, ele precisa, vocês vão concordar comigo, ele precisa do F0 para ele somar. Não é isso? Mas é o F0 do mu. É o F0 do mu aqui, não é? E tem o sub também que vai escrever no F0. Isso, exatamente, é o F0 do mu. Então, como é que ele faz para não pegar de um ou do outro, né? Porque nesse barramento aqui, ó, tá vendo? Vai vir a alimentação dos operandos. Então, quando ele está aqui embaixo, ele já passou lá pelo banco de registradores, né? Então, o que vai alimentá-lo aqui não é mais o banco de registradores, tá certo? O que vai alimentá-lo aqui é justamente esse barramento aqui que vem a indicação. Olha, aqui está o F0 que foi produzido pelo mu. Ok? Então está passando pelo barramento e fala, opa, esse é meu. Tá certo? Então na hora que ele pegou, está tudo preenchido, tudo belezinha. Ninguém está usando ninguém aqui, está tudo legal. Só que se a unidade funcional estiver ocupada, ele vai ter que esperar mais um pouco. Né? Porque são esses os dois requisitos. Né? Ele tem que verificar, dados meus operandos, tem alguém escrevendo os meus operandos? Se isso acontecer, tem a dependência. Né? Então não posso entrar. Ok? E a outra questão é, satisfiz minhas dependências, as dependências são satisfeitas. A unidade funcional está livre? Não, então tem que esperar também. Ok? Então essa é a grande questão aqui quando nós falamos sobre o hardware de Tomasulo. Só mais uma dúvida ali, mas se o ADD está esperando ali, e passa um monte de gente na frente dele, né? Ou tem um vídeo para passar na frente dele, e ali é um lugar que é só um registro. Quando o F0 do mu estiver pronto para ele vai ter prioridade sobre os outros? Prioridade sobre os outros? Digamos, ali passou o sub, né? Mas digamos que tinha lá um load, não, mais outra DDI, um ADD, ADDI, mais um monte de instrução que está passando na frente enquanto ele está esperando ficar pronto o dado dele. Até porque a estação de reserva é uma fila também. Ah, tá. Não, essa estação de reserva não tem então, quando o dado dele está pronto, então o que ele faz? O algoritmo ele não especifica, mas certamente existe uma condição de decisão com base nisso. Né? Talvez ele tenha um timestamp, né? Né, para quando ele foi alocado aqui na estação de reserva, para minimamente garantir que alguma hora ele vai sair da estação de reserva. Né? Senão, tá? Não, certamente. Senão, toda hora que ele pegou, opa, tem alguém. Aí ele perde de novo a disputa. Né? Aí ele vai morrer aí. Né? Starvation, né? Vai morrer starvation, né? Aqui vai morrer de fome. Qual seria essa primeira fila onde as instruções vão entrando? Aqui é Instruction Kiwi? É. Tá, pode falar.
não poderia ir direto para as unidades funcionais ali, as estações de reserva? Porque pode estar tudo cheio. Exato. O que acontece é o seguinte, entrou, Todo cheio não usa. não, olha só. Imagina que é um multi e outro multi. Já visualizou? Aí eu tenho ADD, percebe? Aí entra o primeiro multi aqui, aí esse multi, enquanto eu estou executando, eu estou usando aqui um slot. Eu tenho um livre. Aí atrás dele tem um div. Ele preencheu aqui. Já não pode entrar mais nenhum multi ou div. Entendeu? Se tiver um multi ou div aqui no meio do caminho, não sai mais, não dá para entrar. Então, esse multi, esse div vai ficar, em algum momento ele vai chegar aqui, né? Ele não vai conseguir ser emitido porque ele só é emitido para cá, e aí ele vai empilhando todo mundo aqui. Né? Ele vai enfileirando, melhor dizendo. Né? Então, por enquanto... Você só para de carregar quando enche a fila. Exato, você só para de buscar quando enche a fila. Isso. Então, ele continua buscando normalmente, né? Entendeu? Então tem stall em várias coisas aqui, né? Tem stall aqui para executar, tem stall para emitir, né? Tem stall lá em cima, né? Tem stall até para escrever, né? Porque se o barramento for único, né? Então, no mesmo ciclo eu posso ter duas instruções que eu estou escrevendo, então fica stalled. O senhor pode ter uma fila para cada tipo de instrução ali? Uma fila. Cada tipo, né? Uma para aritmética, outra para... Não, mas aí você vai fazer emissão fora de ordem. Ok? Não tem problema. Nós vamos chegar numa situação... Na verdade, nós vamos ter que resolver um problema que aí vai se deparar com isso, entendeu? Mas hoje não dá mais tempo. Ok? Porque aí o que você vai fazer agora, você vai começar a especular código. Na hora que você botar várias filas. Tá bom? Tudo bem?